Às vezes, a dor não grita, ela apenas permanece. Ela acorda junto com você, acompanha o dia inteiro e deita de novo à noite, como se não houvesse descanso. E o mais difícil não é nem a dor em si, é o silêncio, quando parece que ninguém vê, ninguém entende e nada muda. Mas existe uma verdade espiritual que quase ninguém percebe. É justamente nesses momentos que a presença de Deus está mais perto do que nunca. Talvez você tenha orado antes e sentido que suas palavras não passaram do teto. Talvez a fé esteja cansada, fraca, quase apagando. Ainda assim, deixa eu te dizer algo com amor e autoridade espiritual. Deus não precisa de uma fé perfeita para agir. Ele responde a um coração sincero. Uma simples oração poderosa feita agora pode iniciar um processo de cura espiritual que alcança corpo, alma e espírito. O Salmo 103 não é apenas um texto bonito para amanhã. Ele é uma declaração viva da promessa de Deus para quem precisa de cura urgente. Hoje, este não é mais um vídeo, é um convite para entregar a dor, descansar no refúgio no Senhor e permitir que a paz interior comece a ocupar o lugar do medo. Fica comigo, porque o que Deus começa no silêncio, Ele sustenta com poder. Eu falo com você agora que carrega uma dor que ninguém vê, um cansaço que pesa no peito e uma vontade de parar tudo. Talvez o corpo esteja doendo, talvez a alma esteja cansada, talvez a fé esteja fraca. E tá tudo bem admitir isso aqui comigo. Não é fraqueza sentir, é humanidade. Neste instante, eu quero te envolver numa oração poderosa, porque há a presença de Deus disponível agora, bem aí onde você está. E quando a presença chega, a paz interior começa a respirar dentro da gente. Eu reconheço esse silêncio pesado das noites longas, esse medo que acorda antes do despertador, essa sensação de que as forças acabaram. Já caminhei com pessoas que sorriam por fora e choravam por dentro, e aprendi uma coisa: Deus nunca ignora a dor sincera. Ele é refúgio no Senhor, para quem não tem mais para onde correr. E eu declaro com fé inabalável, o mesmo Deus que curou ontem, ainda cura hoje. Seu poder não enfraqueceu, sua promessa de Deus continua viva. Se você chegou até aqui, não foi acaso, foi encontro. Eu sinto isso no espírito como um abraço que chega antes das palavras. Este momento não é conteúdo, é cuidado. Não é ruído, é direção. Receba a proteção divina sobre a sua mente e um começo de cura espiritual no seu coração. Fica comigo, porque quando a gente se une em concordância, algo maior começa a se mover e o próximo passo aprofunda ainda mais esse caminho. Eu não oro a partir do desespero, eu oro a partir da autoridade que recebi quando aprendi a confiar de verdade. Quando eu me coloco em oração poderosa, não é para implorar a um Deus distante, é para me posicionar diante de um Pai presente. Existe um momento em que a fé deixa de ser um pedido tímido e se torna um ato de ousadia espiritual. E é exatamente aqui que eu te chamo a entrar agora, com coragem no coração e expectativa viva. Eu me levanto espiritualmente contra toda enfermidade, contra todo diagnóstico que tentou roubar sua esperança e contra toda palavra que não veio de Deus. A doença não governa a sua história, quem governa é o Senhor. Existe livramento quando nos alinhamos com a presença de Deus, e eu não caminho sozinho nessa oração. Nós estamos em concordância. Onde 2 ou 3 se unem em fé, algo invisível começa a ser quebrado no mundo espiritual. Talvez você esteja orando fraco, cansado, quase sem palavras, e deixa eu te dizer algo libertador. Isso já é suficiente para Deus agir. A enfermidade não tem a palavra final, nunca teve. O que prevalece é a promessa de Deus, sustentada por uma fé inabalável, que cresce enquanto a gente ora junto. Permanece comigo, porque quando o céu começa a se mover, Deus revela algo ainda mais profundo sobre o que Ele vê e o que Ele faz no secreto.
Existe um lugar onde as lágrimas caem sem som, onde a dor não vira palavra e o coração apenas suspira. Mesmo ali, Deus vê tudo. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor, nem o choro escondido no travesseiro, nem a oração feita só em pensamento. A presença de Deus alcança exatamente esses lugares silenciosos, onde ninguém mais consegue entrar, trazendo paz interior de um jeito que não se explica, apenas se sente. O céu nunca ignora uma dor sincera. Mesmo quando parece que ninguém entende, Deus entende. Mesmo quando a fé parece pequena demais, Ele age. Uma faísca de fé já é suficiente para acender um milagre inteiro. Às vezes tudo o que dá para dizer é: Deus me ajuda. E essa frase simples se transforma em oração poderosa quando nasce do coração quebrantado. É assim que o refúgio no Senhor se revela nos momentos mais frágeis. Não é preciso força agora, é preciso apenas reação espiritual. Um passo pequeno já muda o ambiente. Respirar fundo e declarar, ainda que em voz baixa: eu confio. Isso já abre caminho para o fortalecimento espiritual. Deus trabalha no oculto, no invisível, preparando algo que logo se tornará visível. E quando a palavra entra em cena, ela vem como fundamento sólido para tudo o que começa a ser restaurado. Existe uma palavra que não envelhece, não perde força e não falha quando tudo ao redor parece instável. O Salmo 103 nasce desse lugar profundo de confiança e entrega total. Ele não é apenas um texto bonito, é fundamento, é aliança, é promessa de Deus viva para quem precisa de cura espiritual hoje. Quando essa palavra é liberada, ela toca corpo, alma e espírito com autoridade. Ele perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Essa declaração não é parcial, não é simbólica, não é limitada. Todas significa todas. O mesmo Deus que perdoa também cura, porque Ele não separa o interior do exterior. A presença de Deus se manifesta quando a palavra é recebida com fé, e a paz interior começa a ocupar o lugar onde antes havia medo e incerteza. A Bíblia não é um livro comum. Ela é viva, eficaz e cheia de poder. Quando o Salmo 103 é declarado, algo se move no invisível antes mesmo de aparecer no corpo. É por isso que essa palavra sustenta, fortalece e ativa bênçãos do Senhor que já estavam preparadas. Permanece atento, porque quando a palavra é honrada, a resposta começa a se manifestar de formas que vão além do esperado. Se essa mensagem trouxe paz ao seu coração, se inscreve no canal Palavra da Fé agora. Assim, você continua recebendo orações poderosas, palavras de cura e direcionamento espiritual para cada dia da sua vida. Existe um segredo espiritual que Davi entendeu muito bem. Antes de qualquer mudança visível, a alma precisa ser alinhada. Por isso, ele dizia para a própria alma louvar, mesmo quando tudo ao redor parecia contrário. O louvor não espera o milagre, ele prepara o terreno. Quando a boca escolhe agradecer, algo começa a se mover no invisível, ativando bênçãos do Senhor que já estavam a caminho. Louvar em meio à dor não é negar a realidade, é declarar quem está no controle dela. A gratidão muda o ambiente, muda o coração e fortalece a fé. Um simples "obrigado, Deus", dito com sinceridade, já se transforma em oração poderosa. Nesse lugar, a presença de Deus se manifesta com leveza, trazendo paz interior e renovando forças que pareciam ter acabado. Uma prática simples ajuda muito aqui. Lembrar das vitórias passadas, relembrar momentos em que Deus já cuidou, já livrou, já sustentou. Isso alimenta uma fé inabalável e reposiciona o coração. O louvor abre portas que a ansiedade fecha e prepara o caminho para algo ainda mais profundo, porque quando a alma se alinha, a cura começa a alcançar todas as áreas. Deus não trabalha de forma fragmentada. Quando Ele toca, toca por inteiro.
A cura que vem do céu não se limita ao corpo físico, ela alcança a mente cansada, o coração ferido e o espírito abatido. Onde a presença de Deus se manifesta, há cura espiritual, equilíbrio emocional e descanso verdadeiro. Nada fica de fora quando o Senhor começa a agir. Muitas vezes, a dor do corpo carrega o peso de feridas da alma, preocupações constantes, medos antigos, palavras que machucaram. Deus conhece cada camada dessa dor e trata uma por uma com precisão. A oração poderosa abre espaço para que o Espírito Santo trabalhe de dentro para fora, trazendo fortalecimento espiritual e restaurando a paz interior que havia sido roubada pelo cansaço. Não existe enfermidade emocional ou física que esteja fora do alcance do Senhor. Ele cura inflamações visíveis e dores invisíveis com o mesmo amor. Declarar isso diariamente ajuda muito. Meu corpo, minha mente e meu espírito pertencem a Deus. Essa simples declaração ativa a proteção divina e prepara o coração para compreender como Deus também resgata histórias e devolve dignidade além da cura. Há momentos em que a situação parece uma cova profunda, sem saída, sem luz e sem explicação. Mas Deus é especialista em resgates. Ele alcança hospitais, quartos fechados, diagnósticos difíceis e lugares onde a esperança quase desistiu. O Senhor não apenas visita esses lugares, ele entra com presença de Deus e transforma cenários que pareciam definitivos. A cura de Deus não devolve apenas saúde, ela devolve dignidade, alegria e sentido de viver. Quando ele restaura, restaura por completo. A força que havia se perdido começa a voltar aos poucos, como quem reaprende a respirar com leveza. É assim que as bênçãos do Senhor se manifestam, trazendo fortalecimento espiritual e renovando a fé para acreditar de novo. A palavra diz que o Senhor renova as forças como a águia, e essa não é uma metáfora distante, é promessa viva. Renovação significa levantar com mais maturidade, mais consciência e mais gratidão. Mesmo que agora tudo pareça lento, Deus já está agindo. E quando Ele começa a renovar, algo mais profundo também precisa ser tratado, indo até a raiz de certas dores. Nem toda dor começa no corpo. Algumas enfermidades nascem de cargas emocionais antigas, medos acumulados, palavras não ditas e feridas que nunca cicatrizaram. Deus conhece essas raízes profundas e não trata apenas o sintoma. Ele vai direto à origem. Onde a presença de Deus entra, a verdade vem junto, trazendo cura espiritual e libertação interior. Medo constante, ansiedade prolongada, rancor guardado e até padrões familiares repetidos criam ambientes que adoecem a alma. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz, capaz de separar aquilo que não veio do Senhor. Uma oração poderosa, feita com sinceridade, começa a quebrar essas amarras invisíveis, trazendo livramento e restaurando a paz interior de forma progressiva. Um passo prático ajuda muito aqui. Liberar perdão, mesmo que aos poucos, e declarar em voz alta versículos como Salmo 103 ou Isaías 53:5. Essas atitudes simples abrem espaço para o fortalecimento espiritual e encerram ciclos que pareciam eternos. Quando a raiz é tocada, o corpo responde, e esse caminho prepara o terreno para um clamor ainda mais específico e direcionado. Agora é tempo de clamor claro, sem rodeios, porque Deus entende quando o coração fala com verdade. A oração se torna específica, direcionada, cheia de confiança. Inflamações, infecções, dores persistentes, doenças que não cedem. Nada disso é maior do que o poder do Senhor. Uma oração poderosa, feita com fé simples e sincera, alcança exatamente o ponto onde a dor tenta se esconder. Cada parte do corpo pode ser apresentada diante de Deus com ousadia espiritual.
sistema nervoso sendo acalmado, sistema respiratório recebendo fôlego novo, circulação sendo restaurada, células sendo alinhadas ao propósito da criação. A presença de Deus percorre cada detalhe, trazendo proteção divina e iniciando processos de cura que muitas vezes começam de forma silenciosa, mas profunda. A alma também precisa ser alcançada nesse momento. Ansiedade, tristeza prolongada, esgotamento emocional e medo constante não definem quem você é. Declarar isso em oração traz livramento e fortalece o interior. Um hábito simples ajuda. Colocar a mão sobre o local da dor ou sobre o peito e declarar, ainda que em voz baixa: eu recebo a paz e a cura que vem de Deus. E quando essa entrega acontece, o coração se prepara para crer até nos casos que parecem impossíveis. Existem situações em que a dor ultrapassa o próprio corpo e alcança toda a família. Pessoas em hospitais, em UTIs, entubadas, em coma ou enfrentando tratamentos agressivos também estão dentro do alcance do cuidado de Deus. A distância não limita o agir do Senhor. Onde o nome de Jesus é invocado, a presença de Deus se manifesta com poder e compaixão. Famílias cansadas, cuidadores exaustos e corações aflitos são sustentados quando a oração se torna ponte. Uma oração poderosa atravessa paredes, atravessa diagnósticos e alcança lugares onde os recursos humanos já se esgotaram. Deus age no quarto silencioso do hospital e também no lar que espera notícias, liberando paz interior e proteção divina sobre todos os envolvidos. Mesmo quando não há um diagnóstico claro, Deus conhece a raiz do problema. Mesmo diante do câncer ou de doenças complexas, Ele continua sendo o Deus do livramento e da restauração. Declarar isso fortalece a fé e renova as forças de quem espera. E é nesse ambiente de intercessão que a fé começa a ganhar voz, preparando o coração para declarar com convicção aquilo que o céu já estabeleceu. Existe um poder espiritual quando a fé sai do coração e encontra a boca. As palavras não são apenas som, elas carregam direção. Quando a verdade de Deus é declarada, o ambiente muda e o interior se alinha com o céu. A declaração de fé não nega a realidade. Ela estabelece uma realidade maior, sustentada pela promessa de Deus e fortalecida pela presença de Deus. Dizer em voz alta, eu creio na minha cura completa, não é otimismo vazio, é posicionamento espiritual. Declarar, meu corpo é templo do Espírito Santo, traz consciência, honra e proteção divina. Quando a boca afirma aquilo que Deus já disse, a fé inabalável começa a se fortalecer e a paz interior ocupa o lugar do medo que antes dominava. Uma prática simples faz toda a diferença. Repetir essas declarações pela manhã e antes de dormir. Mesmo que a voz saia trêmula no início, ela vai ganhando firmeza com o tempo. A oração poderosa combinada com a declaração estabelece o milagre no mundo espiritual antes que ele apareça no físico. E quando a fé é ativada dessa forma, ela naturalmente transborda e chama outros para esse mesmo caminho. Quando algo começa a mudar por dentro, o testemunho se torna uma chave espiritual poderosa. Falar daquilo que Deus está fazendo, mesmo que ainda esteja em processo, fortalece a fé e abre caminho para mais. Uma frase simples como Jesus está me curando carrega fé inabalável e estabelece no coração aquilo que o céu já iniciou. O testemunho não é vaidade, é alinhamento com a presença de Deus. Ao declarar publicamente a fé, outros corações também são tocados. Pessoas que estão lendo silenciosamente se sentem encorajadas a crer novamente. Assim, as bênçãos do Senhor não ficam contidas em uma só vida, elas se espalham. Uma oração poderosa compartilhada gera um ambiente onde a esperança volta a respirar, mesmo em meio às lutas. Esse ato simples de comentar, escrever ou declarar
É como colocar um selo espiritual sobre aquilo que está sendo vivido. O milagre não termina em quem recebe, ele transborda para quem observa. E quando o testemunho nasce, algo ainda mais profundo se estabelece no coração, preparando o terreno para consolidar essa fé e guardá-la como um tesouro precioso. Nada do que foi vivido aqui aconteceu por acaso. Existe um cuidado de Deus em cada palavra, em cada silêncio, em cada momento de entrega. Mesmo que a cura comece de forma discreta, quase imperceptível, ela é real. A presença de Deus continua agindo além deste instante, fortalecendo o interior e estabelecendo paz interior onde antes havia inquietação. A fé precisa ser protegida como algo precioso. Evitar palavras negativas, ambientes que enfraquecem e pensamentos que roubam a esperança faz parte desse cuidado. Uma prática simples ajuda muito: separar alguns minutos do dia para uma oração poderosa, ainda que curta, apenas para agradecer e reafirmar confiança. Isso mantém o coração alinhado e sustenta o fortalecimento espiritual ao longo do caminho. Mesmo quando o resultado ainda não é visível, confiar continua sendo a escolha mais segura. A promessa de Deus não falha, apenas se cumpre no tempo certo. Permanecer nesse caminho diário de oração e confiança prepara o coração para continuar avançando, porque ainda há um convite final que precisa ser acolhido com atenção e propósito. Se esse momento trouxe alívio ao coração, é sinal de que Deus está conduzindo um novo começo. Permanecer nesse ambiente de fé faz diferença, porque a presença de Deus se renova quando a palavra é buscada diariamente. Aqui, cada mensagem nasce como oração poderosa, pensada para fortalecer, trazer paz interior e lembrar que nunca se caminha sozinho. Inscrever-se no canal não é apenas um clique, é uma decisão espiritual de continuar sendo alimentado pela fé. Ativar as notificações ajuda a manter a mente alinhada com a promessa de Deus e o coração firme no refúgio no Senhor. Quanto mais a palavra entra, mais o medo perde espaço e o fortalecimento espiritual se torna constante. Compartilhar esse conteúdo também é um ato de amor. Muitas pessoas estão sofrendo em silêncio e precisam desse mesmo cuidado que chegou até você. Que a proteção divina cubra sua vida, que as bênçãos do Senhor alcancem seu corpo, sua casa e sua família, e que a cura e a restauração continuem fluindo dia após dia. Agora deixa eu te perguntar algo com carinho, mas com verdade. O que você vai fazer com tudo o que recebeu aqui hoje? Vai apenas sentir por alguns minutos, ou vai decidir caminhar diariamente na presença de Deus? A oração poderosa não é um evento isolado, ela é um estilo de vida. Quando a fé se torna prática diária, a paz interior deixa de ser visita e passa a ser morada. Que tal, a partir de hoje, separar alguns minutos todas as manhãs para declarar o Salmo 103 em voz alta? Mesmo sem força, mesmo sem vontade. Essa atitude simples constrói fortalecimento espiritual, ativa a promessa de Deus e reposiciona a mente. E me responde com sinceridade: o que é mais urgente agora? Continuar vivendo do mesmo jeito ou permitir que Deus conduza uma mudança real? Se essa mensagem falou com você, não guarda só para si. Se inscreve no canal, ativa as notificações e permanece nesse ambiente de fé. Aqui você vai encontrar direção, livramento, cura e palavras que fortalecem nos dias bons e nos dias difíceis. Compartilha com alguém que precisa, porque aquilo que Deus libera em você também pode ser resposta para outra vida.